que a poligenia é um conceito tão difícil de entender para as mulheres do Ocidente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Rola a vinheta. Muitas mulheres perguntam para mim assim, como é que faz, né? Eu tô casada hoje e amanhã eu tenho que dividir o marido. Como é que funciona isso? E por que que muitas mulheres não conseguem nem pensar na possibilidade, né? E eu comecei a pensar qual é a origem disso. E também muitas das pesquisas que o Peter já fez e outros colegas, muitos dos nossos inscritos conhecem bastante esse tema que eu vou falar aqui, que é o ciúme feminino. De onde vem isso, né? E será que a gente realmente sente ciúmes, né? Isso é uma coisa que acho que nós, como mulheres, temos que refletir sobre isso. E eu fiz aqui algumas anotações. Acho que a gente cresce, e aí toda mulher pode, né, se identificar com isso. Claro que não é 100%, existem sempre as exceções, mas na maioria dos casos a mulher ela cresce ouvindo que ela é uma princesinha, né? Então, assim, a gente vê nos filmes, né, essa história da princesinha que é salva pelo príncipe, esse ideal romântico, né, dos romances, do relacionamento, que vai ser, né, vão ser felizes para sempre, e ele ama ela mais do que tudo, ele não tem olhos para mais ninguém. E será que isso é realmente como é a realidade, o que acontece nos nossos relacionamentos? Será que é assim mesmo? Será que o homem nunca mais tem olhos para nenhuma outra mulher? E quantos relacionamentos não são destruídos porque a mulher acha que porque o homem se apaixonou por outra mulher, ele não ama mais ela, aquele relacionamento acabou e ela tem que separar? Essa coisa que a gente ouve, né, que nós somos princesinhas, nós somos o prêmio, né? Nós somos a coisa mais importante na vida do homem. Isso é uma falácia, né? Nós não somos o prêmio. E uma vez que a mulher entende isso, as coisas ficam muito mais fáceis. E quando a gente percebe que existem muito mais mulheres no mundo do que homens e que existem muitas mulheres muito legais no mundo, e que, na verdade, o número de homens que estão prontos para o casamento, que são bons para casar, esse é o número de homens que realmente é reduzido. As mulheres entendem que a competição é muito maior e, né, quando você tem um bom homem, não vale a pena destruir esse casamento e, né, mandar esse homem embora porque ele se apaixonou por outra mulher. Porque o homem ele é capaz de amar mais de uma mulher ao mesmo tempo. E quando a mulher entende isso, o ciúmes ele não tem mais sentido. Mas vamos entender qual é a origem do ciúme feminino. Ela é hoje chamada deusa do casamento, mas ela também é conhecida como a deusa da monogamia. Vamos conhecer um pouco a história dessa deusa, para quem não conhece. Bom, diz a mitologia que ela era irmã de Zeus, e ela não só era irmã de Zeus, mas ela também era a esposa dele. E ela era muito ciumenta, gente. Ela quase que idolatrava Zeus, né? Ela idolatrava os filhos, a família dela. E era aquele estereótipo da mãe super protetora, sabe? Quem não conhece esse tipo de comportamento, né? Essa mãe que faz essa chantagem emocional, sabe? Ai, você não me ama porque você não faz as coisas do jeito que eu quero, sabe? Essa pessoa que opera nesse sentido é um comportamento de Hera. Ela é controladora, ela é orgulhosa, ela era ciumenta do amor de Zeus para com os filhos de outras mulheres que ele teve. E aí, por causa disso, ela matou muitas deusas, ela matava os filhos que ele tinha com outras mulheres. E ela era vingativa, manipuladora. Ela usava de sentimentalismo para manipular as pessoas. Nunca ninguém conheceu uma mulher assim, né? Enfim,
Cada vez que a gente sente ciúme, né, ou a gente sente essa coisa, essa possessão, é meio que um inconsciente coletivo. Toda mulher tem que lutar contra isso, tá? É mais ou menos uma coisa que vem programada na nossa cabeça. Então são dezenas de anos, muitas vezes, que a gente tem de doutrinação que a gente tem que expurgar. Nós, mulheres, nós temos que lutar com unhas e dentes contra o culto da deusa. O que é a deusa, né? Essa coisa que muitas mulheres são chamadas de deusas, né? Essa coisa, assim, essa mulher, esse ser angelical perfeito, que não é capaz de fazer nada errado. A mulher não vai no banheiro, né? Ela é muito perfeita, ela é um ser angelical, divino. Gente, nós temos que lutar contra contra essa falácia, contra essa mitologia que envolve o feminino, né? O que é isso, né? Esse culto à deusa, ele tá em tudo. Tá nas novelas, que o brasileiro, ele cresce vendo novela. Esse romantismo exagerado, as histórias de amor que nos dão essa expectativa desse príncipe encantado, desse amor meloso que a gente vai encontrar, que esse homem vai ser só nosso. Então, essa mesma cultura que enche a bola das mulheres, ela rebaixa o homem e coloca ele numa posição de serviçal. Ele é um adorador dessa mulher. Ele tem que beijar os pés dessa mulher. Ele faz dela o sentido da vida dele. É uma das afirmações que vai chocar muitas mulheres, né? A mulher não tem o direito de sentir ciúmes. E isso é uma coisa que demorou muito para eu aceitar. Eu mesma levei tempo para aceitar, porque eu sempre fui muito ciumenta, possessiva. Né, se eu estava apaixonada por um homem, eu já queria saber se ele estava falando com outras mulheres também, né? E dar aquela vontade de interferir na vida dele, de saber com quem que ele está conversando, o que ele está fazendo no telefone. E isso é exaustivo. Acho que qualquer mulher sabe como ser ciumenta é exaustivo, porque sempre vai existir uma dúvida e a gente não tem o direito de controlar a vida do homem. Então, a partir do momento que eu entendi que o ciúme não é uma coisa que uma mulher deveria sentir, que isso não é um sentimento natural da mulher, hoje com meu marido é uma paz. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso não faz parte da honra que eu tenho que guardar em relação a mim com o meu marido. Porque se acontecer, tá dentro do direito dele. E isso é o que a gente tem que entender como mulher. Não ter ciúmes é bom pra mulher, é melhor. Você vive melhor, você vive com mais paz, você relaxa. Porque você não tem uma honra para defender. Não existe isso. No Brasil existe muito essa coisa da mulher corna, né? Tem essa ofensa, né, que existe. Mas isso não faz sentido. Não existe uma mulher corna, né? A mulher não é corna. Isso é uma ofensa criada pela cultura brasileira que não faz sentido. A mulher, ela não é corna. O que é errado é um homem trair a confiança da sua mulher por trás, pelas costas, né? Ele fazer alguma coisa sem ela saber. Agora, um relacionamento do homem com uma mulher, desde que ele assuma, né, se comprometa com essa mulher e case com ela, isso não é errado. Contanto que a mulher saiba disso e esteja envolvida no processo, porque vai fazer parte da família dela. Agora, a mulher não é corna. Então, a primeira coisa cultural que o brasileiro tem que tirar do nosso mindset, né? Da nossa doutrinação mental, é que não existe mulher corna. Criança, eu gosto de comparar assim. Uma criança ela não pode dizer assim para os pais: eu não quero mais um irmão ou uma irmã. A criança não tem o direito de dizer isso. A criança ela não pode dizer para os pais quantos filhos eles vão ter. E a criança, ela não pode ter ciúme dos irmãos dela. Apesar de que muitas crianças têm, mas isso não é o correto. O correto é os pais deixar essa criança confiante que ela é amada, assim como os irmãos, né? E as irmãs.
É, agora, a criança ela não tem o direito de interferir na escolha dos pais em relação a quantos filhos eles vão ter. Uma mulher que casa com seu marido, né? Se a gente parte do pressuposto que esse homem te ama. Esse homem te ama, ele vai fazer uma coisa que é boa para você. Então ele não vai trazer para a família dele uma mulher que vai dividir a casa, que vai trazer brigas, né? Ou descontentamento para as pessoas. Ele vai trazer alguém que vai somar. E essa mulher, ela vai ser uma coisa boa para você. Então, é claro que no início vai requerer adaptação, né? É uma pessoa mais na casa, até então ela é uma pessoa estranha, então leva tempo para se acostumar. Mas essa mulher, por um tempo, ela vai ser sua amiga. E ela vai te ajudar, vai poder te ajudar a criar seus filhos. Ela vai ter filhos também do seu marido. Essas crianças vão crescer juntas. É, vai proporcionar ao marido ter mais filhos, ter mais descendência. E vai também te ajudar a ter mais tempo para você. Porque o que eu mais vejo entre as minhas amigas é um cansaço, né? Elas têm, às vezes, um, dois filhos só. E é um cansaço imenso, que elas não têm tempo para nada. Né? Às vezes elas têm que trabalhar fora também, porque né, não tem dinheiro suficiente, então elas têm que trabalhar fora. Tem duas crianças, tem mais a casa para manter arrumada, e às vezes o marido ajuda muito, mas não é suficiente. Então, o que adianta às vezes, né? A gente está sempre tão exausta para tudo. Então, a poligenia, ela ajuda em vários aspectos. Só que a mulher tem que estar aberta espiritualmente, ela tem que também abrir o coração dela para essa nova mulher que vai ser também uma amiga para ela. Então, um dos medos que as mulheres têm quando a gente pensa em poligenia é que essa mulher que vai vir, ela vai roubar o marido, né? Ela vai pegar o marido para ela e você vai ficar chupando o dedo. Ela vai poder ser mais bonita, né? Ela vai poder ser mais jovem, ela vai poder ser mais inteligente. E a mulher, nós, né? Eu me incluo nesse grupo. Nós somos criadas para nos compararmos com outras mulheres. A primeira coisa, a gente conhece uma mulher, a gente olha, a gente sem perceber a gente tá se comparando. A gente olha e pensa: ah, ela é bonita, ela é mais bonita que eu, ela é menos bonita que eu, ela é mais inteligente. A gente tá sempre se comparando. Porque essa competição entre as mulheres é uma coisa que uma cultura monogamista, ela, ela exacerba, né? Porque como só uma mulher vai casar com um homem interessante, existe essa competição que acaba acontecendo naturalmente, né? E existem também os concursos de beleza, tudo é uma competição, né, no mundo ocidental. Então, naturalmente, as mulheres, né, criam essa competição entre elas. Só que o que a mulher não percebe é que o homem, ele não necessariamente compara as mulheres dessa forma. Ela é melhor do que a outra. O homem pensa simplesmente, ela é diferente. Porque o homem gosta de variedade. Ele não está procurando necessariamente algo melhor naquele aspecto, ou, né, ele não está fazendo uma competição entre as mulheres dele, pensando assim, eu vou conseguir agora uma melhor. Ele quer uma coisa diferente. Então, assim, por isso que às vezes a gente tem a impressão que ele está escolhendo uma mulher mais inteligente, mas na verdade ele está escolhendo uma mulher com uma inteligência diferente do que ele já tem em casa. Ele às vezes está escolhendo uma mulher mais alta porque ele já tem uma mulher mais baixa em casa. Ou ele está escolhendo uma mulher com cabelos compridos porque ele já tem uma mulher com cabelos mais curtos em casa. Entendeu a questão? O homem gosta de, né, variar. E a gente não precisa se comparar. Porque cada mulher traz um benefício diferente para casa. E essa é uma coisa também que muitas mulheres falam. Sabe assim, eu já tenho uma história com meu marido, eu já fiz tanta coisa errada com ele, já tratei ele mal. E aí vai vir essa mulher que nunca fez nada errado, vai começar tudo do zero. E ela tá chegando com essa vantagem, que ela não tem uma história, e eu tenho. E uma coisa que eu digo para as mulheres, assim, o fato de você ter uma história é uma vantagem. O que as mulheres não entendem é que, assim, quando eu entro numa família, né, que eu não tenho nenhuma história, eu, na verdade, não é um benefício.
Eu tenho que aprender tudo sobre essa família, eu tenho que me integrar nessa família, eu tenho que fazer parte dessa família. Então, não ter uma história não é necessariamente um benefício. A gente tem que pensar assim, o que está do outro lado do ciúme, né? Uma vez que a gente transcende o ciúme, o que está do outro lado, tá? Vai ter uma ajudante para você em casa, vai ser uma amiga, vai ser uma pessoa que vai fazer o seu marido mais feliz, vai ser uma pessoa que vai ajudar o teu marido a fazer uma família maior, vai ser uma pessoa que vai trazer às vezes mais recursos financeiros. E quem sabe você nem participa, quem sabe você não participa também da escolha dessa segunda esposa, né? E aí muitas mulheres estão pensando assim, ai, nem a pau que eu vou fazer isso. Mas pensa melhor, porque você só tem a ganhar. E para as mulheres que estão considerando isso e que entendem que isso é correto de acordo com a Bíblia e que talvez estejam conseguindo se livrar um pouquinho das garras do complexo de Hera, um recado, né? Tem essa coisa do complexo de corna, né? De achar que você tem uma honra para defender e que, né, às vezes dá uma dor no orgulho pensar nisso. Não dê ouvidos aos inimigos, não dê ouvido ao inimigo, que, né, que gosta de suspirar coisa no nosso ouvido. Não existe mulher corna, tá bom? Obrigada, esse era o recado para hoje. Shalom.